último episódio de varíola no mundo foi em 1974, na Somália. A Organização Mundial de Saúde declarou a erradicação da varíola no mundo em 1980. Seria normal, então, se supor que uma vacinação contra a Covid demoraria anos de estudos e testes. No entanto, um novo método de introdução do vírus no corpo permitiu a evolução rápida da vacina. Claro que existiram os negacionistas que não acreditavam ser possível uma vacina em tão pouco tempo. Mas o hábito do brasileiro de vacinar logo bebês e crianças para impedir tantas doenças provocou a adoção do povo ao processo de combate à Covid. O médico brasileiro Davis Ferreira, que acabou não podendo voltar ao Brasil por causa da Covid, ficou lá nos Estados Unidos e acompanhou o processo de criação rápida da vacina contra a Covid. Ok, Davis, grato por você aceitar o nosso convite. E a gente estava aqui de início, quando apareceu essa pandemia, duvidando um pouco que pudesse haver rapidez nos testes para a vacina. Aí veio essa história de que a vacina está sendo feita de um modo novo, né? Pelo RNA, que é diferente das outras essa. Olha, realmente essas vacinas vieram, a gente previa que elas viriam muito mais tarde, né? Isso. Mas na realidade essa vacina que eles chamam de RNA mensageiro não é uma tecnologia nova como foi colocada logo no começo. Verdade. Talvez há 2 décadas já se estuda o RNA mensageiro, né, como modelo de fazer o nosso organismo responder tanto fazer proteínas. Por exemplo, foi muito estudado, tem sido muito estudado com relação ao combate ao câncer, por exemplo. Né? E, é claro, tiveram muitos problemas nesses 20 anos e esses problemas foram sendo resolvidos e começaram a se aplicar para doenças infecciosas, principalmente para vírus. Então, hoje nós temos testes, se eu não me engano, mais em animais, contra a raiva, por exemplo, Zika, o próprio Ebola, a gente vê, influenza, citomegalovírus, tem várias vacinas já com RNA mensageiro em andamento, sendo que agora, para o SARS-CoV-2, é a primeira em ampla escala, fase 3, para ser humano. Né? Então, o que ficou muito é que era uma tecnologia nova. Não, mas é novo no sentido de usar em ampla escala para seres humanos. humanos. Né? Vem cá, explica um pouquinho para a gente o que é o RNA mensageiro. Na verdade, o conceito geral que a gente tem de vacina é criar anticorpos para aquela doença, né? A vacina começar a gerir e criar esses anticorpos. Mas o que é de diferente do que a gente estava acostumado a saber da vacina? Olha, as vacinas, o conceito geral é fazer o nosso corpo produzir principalmente anticorpos contra esse patógeno, né, que a gente está enfrentando agora, né, o que viria. Então, a gente sabe que no nosso material genético, os vírus, por exemplo, eles podem ser DNA ou RNA. Mas dentro das nossas células, nós temos o DNA, que é o material que é passado de célula para célula, que tem toda a nossa informação genética. Só que esse DNA ele gera moléculas de RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro ele serve, a célula reconhece isso quando cai lá no citoplasma, reconhece como a instrução para fazer proteínas. Então, o RNA mensageiro é a instrução para fazer proteínas. Então, a gente pode fazer isso de várias formas. Por exemplo, quando a célula é infectada, naturalmente, o vírus, seja DNA ou RNA, qual seja o genoma, ele vai infectar a célula e vai dar instrução para a célula fazer esses RNAs mensageiros com a instrução das proteínas virais. E as proteínas virais são feitas. Então, qual é a ideia por trás da vacina de RNA mensageiro? Vamos dar para as células, então, não o vírus, mas somente a informação para fazer aquela proteína
que o nosso organismo precisa para fazer anticorpos. Então, a vacina de RNA mensageiro, no caso do SARS-CoV-2, nesse RNA mensageiro tem a informação para a célula fazer aquela proteína S, a espícula do vírus, que é a proteína principal que, quando a gente é infectado naturalmente, a gente faz anticorpos. Então, quando a gente recebe essa vacina de RNA mensageiro, as nossas células elas são ensinadas a fazer a proteína S. A proteína S, então, ela é feita pela célula. E agora, o que acontece? O nosso organismo vai falar: epa, eu estou fazendo alguma coisa que não é meu. É uma proteína estranha. E o que o organismo faz com isso? Produz anticorpos para aniquilar ela. E esses anticorpos produzidos, e também uma resposta de célula, faz toda uma resposta de defesa, e agora o nosso organismo ele está preparado para, caso venha o vírus, e essa proteína S ela venha com esse vírus, já o vírus da infecção natural, o nosso organismo já conhece ela e responde e aniquila antes que o estrago possa ser feito. Não sei se ficou muito claro explicando desse jeito. Só deixa eu pegar uma dúvida aqui de leigo. Pois não. Na verdade, essa medida de anticorpos já era a base. O que é que difere do outro processo anterior? Era mais demorado, era mais... Ou seja, o que é que o RNA mensageiro acelerou nesse processo? Na realidade, ele está ensinando o nosso organismo a como fazer o anticorpo antes que a gente tenha contato com o vírus. Porque se a gente esperar para ter contato com o vírus, a resposta de anticorpos ela é muito mais demorada. E dependendo da pessoa, se for uma pessoa vulnerável, ou dependendo da quantidade de vírus que a gente recebe, o nosso organismo não tem condições de se defender antes que a doença seja estabelecida. Então, quando a gente ensina o organismo antes da infecção natural vir, o organismo já está pronto para responder assim que o vírus chega, e a resposta é muito mais rápida. Entendi. Aí, geralmente, impede a doença de se instalar, ou pelo menos de ficar como na forma grave da doença, né? É isso talvez que explique o fato de que a pessoa vacinada, ao pegar ou a se contaminar, ela pelo menos tem menos risco, ou seja, não morre. É exatamente isso. Por exemplo, André, a gente sabe, por exemplo, nos Estados Unidos hoje, mais de 90% das hospitalizações são de pessoas não vacinadas. Né? Então, hoje, a pessoa pode ser infectada, porque essa vacina, André, não é o que a gente chama, não é uma vacina esterilizante, que a gente chama assim. Essa vacina não impede com que nós sejamos infectados, mas ela impede, como a resposta do nosso organismo é mais rápida, porque ele já aprendeu a lidar com esse vírus ou com esse antígeno que a gente chama, então vai impedir com que você, geralmente, né, claro, que você tenha uma doença grave quando você é infectado com a infecção natural. Então é isso mesmo. A gente ensina o organismo antes da infecção natural chegar. E ele responde muito mais rápido, e a doença, ela geralmente ela não consegue ir para as formas mais severas. A gente combate de forma muito mais drástica a doença, o vírus, para que a doença não seja estabelecida. Ou seja, será muito mais fácil impedir mortes ou quadros mais graves se a pessoa estiver vacinada. Mas você disse que a maior parte das pessoas que estão dando entrada no hospital ainda não vacinou. É isso mesmo. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar por a variante Delta, né? Uma das variantes do SARS-CoV-2. Ela é a variante mais perigosa até hoje, ou seja, ela é mais transmissível do que as outras. E a gente vê que talvez com mais condição, não está estabelecido ainda, mas porque infecta um número maior de pessoas, a gente tem visto o maior número de pessoas adoecerem com essa variante. Mas então, e a gente vê também que pessoas vacinadas ainda são infectadas, ainda transmitem, mas geralmente não precisam ser hospitalizadas. Quando que as pessoas que são infectadas sem vacina,
elas têm uma chance muito maior de ser hospitalizada e, infelizmente, ir a óbito, né? É o que tem acontecido. Isso na prática se mostra já em alguns relatórios por aqui, né, o que está sendo comprovado mesmo é que você tem um avanço na questão das mortes, né? Você já melhora o quadro. Se ficar doente, se consertar, está tudo bem. Duro é não conseguir reagir, Claro. né? Claro, a gente está acostumado com resfriado, com gripe, a gente pega todo ano, mas isso acontece, por exemplo, com a influenza. A gente fica gripado, mas a gente tem a vacina de influenza, e isso reduz drasticamente o número de mortos por influenza. A gente já está acostumado. Ficar doente não é o grande problema. A gente vai ficar doente, que é parte de viver, né? Agora, a ciência hoje nos permite tem avançado para que a gente possa ficar doente e eliminar a doença, o causador da doença, sem que a gente vá a óbito, né? Ou vá ter uma doença grave que vá debilitar a gente mais tarde. Então, a função é essa, né? A gente realmente ficar doente, a gente até aceita. Agora, ir a óbito, a gente espera que a gente consiga reduzir o máximo possível o número de pessoas que vão a óbito por esse vírus. Essa questão que você coloca de existir sempre é como aquela vacina anual que a gente toma aqui Isso. nessa época para contra a gripe, ou seja, a gripe da cepa do momento, seria isso mais ou menos? Todo ano as entidades como o CDC americano, por exemplo, várias entidades eles vão pegar a cepa circulante, né, e dependendo do hemisfério também, vão fazer a vacina de acordo com aquela cepa que está circulando. Vai ter uma pequena modificação, porque o vírus ele continua mudando, né? E a gente acredita, e essa vacina vai ser específica para aquelas variantes que estão circulando do vírus de influenza. E talvez o que a gente tenha que fazer agora, parece que vai acontecer isso, a gente ter vacinas também de reforço para o SARS-CoV-2 conforme ele vai sendo alterado, porque a gente não vai, eu não acredito que a gente vai se livrar desse vírus, ele veio para ficar, né, mas vai circular, mas a gente vai conviver com ele relativamente bem, vamos dizer assim, né? Como a gente convive com outros vírus, e aí ele não vai ser mais esse problema que está causando de gerar lockdown, distanciamentos social ou físico. A gente vai conviver com ele, algumas pessoas vão ficar doentes, algumas pessoas vão até ir a óbito, como acontece, infelizmente, mas a ideia é não deixar esse vírus realmente fazer o estrago que está fazendo agora, né? Ou seja, nós temos que aprender, no sentido do funcionamento da ciência, a conviver com esse vírus. Eliminar nós não vamos conseguir. Não, a gente vai conviver como é parte do nosso mundo. A gente convive com os patógenos, né? Com vírus, bactérias, fungos. Eventualmente, quando a gente tem uma baixa imunológica, por alguma razão ou com a idade, a gente fica mais vulnerável. Até vírus que estão circulando por aí, né? Há muitos anos a gente sabe, né? Então a gente vai conviver com isso. Se a gente puder, se tiver uma vacina que a gente sabe que ajuda, a gente vai usar essa vacina, né? E a ciência hoje a gente ficou espantado com a rapidez que a gente conseguiu uma vacina, várias vacinas, aliás, né, contra o SARS-CoV-2, mas não é de se estranhar, porque a tecnologia avançou muito, né? Então, para algumas vacinas, a gente demorou décadas para conseguir uma vacina, né? E tem outros vírus hoje que estão há décadas conosco, que a gente ainda não conseguiu vacina, como, por exemplo, o HIV, né? Que tem as suas dificuldades, né? Várias dificuldades para criar uma vacina, mas existem vírus que a gente consegue controlar com vacina, e pelo que a gente tem visto, o SARS-CoV-2 é um desses vírus que a gente consegue
controlar pelo menos o número de graves e óbitos com uma vacina. Aproveitar essa coisa que 100 anos anteriormente a esse acontecimento de agora, nós tivemos aquela gripe espanhola, que foi um desastre horroroso, porque os recursos da medicina eram menores, os conhecimentos também. Então, por exemplo, esse vírus da doença espanhola ainda está por aí, como esse outro vai ficar? Olha, esse vírus, ele não circula como ele era naquela época, né? Esses vírus RNA, como o influenza, eles vão sofrendo pequenas mudanças, né, ao longo dos anos. Mas, especificamente o vírus influenza, por causa da forma que o genoma dele, é RNA, ele é dividido em várias partes, a gente chama de segmentado. Então, o que acontece com influenza muitas vezes é que você pode, se você infecta várias espécies diferentes de animais. Então, por exemplo, se você tem uma ave ou um suíno infectado com o vírus influenza humano, por exemplo, e esse suíno foi infectado com vírus influenza de aves, dentro do suíno, esse vírus pode se misturar, vamos dizer assim, e gerar uma partícula viral totalmente nova que o nosso organismo do ser humano desconhece. Porque quando o vírus vai mudando devagarzinho, a imunidade que eu adquiri com a gripe que eu peguei o ano passado, ou a vacina, me ajuda a combater essa próxima. Agora, se a mudança é muito drástica, o meu organismo tem que aprender de novo a lidar com esse vírus, como acontece agora com o SARS-CoV-2, né? Então isso acontece, raramente acontece, e como aconteceu na gripe espanhola. Então, esse vírus da gripe espanhola, quando chegou, matou muita gente, né? Mas muita gente não morreu também, né? A gente chama isso, entre aspas, de experimentos da natureza, principalmente porque a gente não tinha como combater. Quem sobreviveu é porque geneticamente tinha condições de sobreviver aquilo e deixou descendentes. Na realidade, nós somos descendentes dessas pessoas, né? Agora, o SARS-CoV-2, tudo indica que a mudança dele é uma mudança gradual. Existem alguns indícios de que ele possa recombinar também com outros vírus, que já foi demonstrado, mas tudo são possibilidades muito baixas, né? Mas a gente tendo uma vacina hoje e condição rápida de fazer vacina, como aconteceu agora com o SARS-CoV-2, eu acredito que a humanidade hoje ela está muito mais protegida para evitar uma consequência maior, como a gente viu na gripe espanhola. Infelizmente, nessa pandemia do SARS-CoV-2, dizimou muita gente, né? E a gente continua aprendendo, né, André? É incrível como a gente vai aprendendo. Infelizmente, muita coisa a gente não aprendeu com a pandemia. Você deve saber que na época da gripe espanhola teve revolta das pessoas para usarem máscara, teve revolta de distanciamento social, pessoas reclamaram, e a gente não aprendeu, né? Está passando pela mesma coisa. Então vamos esperar que a gente que a gente tenha aprendido essa lição agora, né? E poder sobreviver, né? Com altivez. Claro, claro. Agora, você acredita que seja o quê? A repulsa, a vacina ou algumas coisas de distanciamento? Falta de crédito na ciência, desconhecimento do processo. O que faz? Porque tanto na espanhola, que teve até revolta, e como nessa, muita gente diz que não vai fazer, não vai tomar a vacina. Engraçado que alguns se vão por causa disso. É difícil a gente pensar hoje, né? Ficou mais difícil ainda controlar o que a gente chama de notícias falsas ou fake news por causa da mídia social. Hoje, todo mundo pode falar o que quiser e colocar à disposição de milhões de pessoas para assistirem, né? Essa é a primeira coisa. A gente vê um descrédito muito grande, sim, em alguns setores
da ciência, mas, infelizmente, a gente vê pessoas que se aproveitam disso, né? É bom falar, André, que as vacinas, elas não são infalíveis. Se a gente vacinar um grande número de pessoas, mesmo para as vacinas que foram ditas como seguras, algumas pessoas vão sofrer efeitos adversos graves. Mas o custo-benefício foi como a gente eliminou a varíola, por exemplo, a poliomielite. É claro que tem pessoas que a vacina acaba fazendo mal, efeito adverso grave, mas é uma porcentagem muito pequena com relação ao grande número de pessoas que são beneficiadas da população. Então, muitas pessoas pegam essa porcentagem pequena de efeitos adversos, traz para cima e joga na mídia. E as pessoas desavisadas, hoje, né, eu posso escolher hoje quem que eu vou acreditar. Né? Então, acontece muito assim, eu tenho um amigo que falou isso para mim, eu gosto muito desse amigo, então o que ele falou é verdade. Então, a gente viu muito acontecer isso nessa pandemia. A E cloriquina a é a gente... rainha disso, né? A idade da Oi? cloriquina. A cloriquina é a É, rainha do amigo, confiar no exatamente. amigo. Exatamente. Então, o que que a gente faz, né? Então, aí às vezes vinha para mim a pessoa falar, não, a vacina é isso, esse vírus, não adianta usar máscara e tudo. Você começa a ouvir falar, aí quando vinha para mim, eu falava, vem cá, vamos fazer o seguinte, qual é a sua área de expertise? Você é virologista, ou você é médico, você dá. Às vezes a pessoa, não, sou, sei lá, sou engenheiro, eu sou. Então, por que que você está falando? Qual é a tua fonte? Então, eu acho que o que falta muito hoje é que a gente tem que aprender, receber uma notícia, vamos checar a fonte primeiro. Né? Infelizmente, e eu tenho que admitir, teve muitos especialistas, a gente vê, falando coisas Vírus. que estavam erradas, entendeu? Teve muito erro com relação a essa pandemia, com relação a esse vírus, e a gente viu muitos, infelizmente, especialistas falando notícias talvez não erradas, mas que não sabiam totalmente o que estavam falando. Isso piorou um pouco a situação, né? Mas olha, nunca a gente soube tanto e tão rápido de um vírus Isso como é a gente está verdade. sabendo É. como esse SARS-CoV-2. Eu acho que a ciência deu um pulo muito grande e eu fico feliz com uma coisa: o cientista hoje tem muito mais valor até para a criança, né? Hoje, o cientista ele pode ser visto como um herói, o médico também. Eu acho que isso aí foi uma das coisas boas que a gente pode torcer de toda essa coisa ruim que a pandemia foi também, né? Pelo menos melhore a confiança, né? Sim, E sem as dúvida, pessoas aprendam a não embarcar em qualquer notícia. Isso eu sem acho que em dúvida. todo e qualquer aspecto, né, da vida, a gente tem que tomar esse cuidado. Bem, David, eu quero te agradecer essas explicações aí, que certamente ajudarão no nível de consciência de quem está vendo essas séries. E de vez em quando vai pintar uma epidemia, uma coisa aí. Vamos para Vai. frente, né? Vamos enfrentar. Olha, essas epidemias, elas estão sempre aparecendo e a gente fica vigiando para ver o potencial de pandemia. Porque o que causa as pandemias é o aumento da população, a gente se aproximando muito de animais silvestres, a velocidade de viagem nos aviões, tudo isso, e a gente não vai diminuir isso só vai aumentar. Então, a Verdade. chance de a gente ter isso acontecendo vai acontecer. E por isso que a gente tem que se unir para aprender a lidar e parar o mais rápido possível se isso acontecer, né? E tentar se unir, né? Como uma população. Eu acho que o que atrapalhou muito também é cada um por si, né? Cada país por si. E a gente tem visto que não adianta você ter um país com 80% de pessoas vacinadas, enquanto você tem outro país
em que o vírus está comendo solto, influenciando todo mundo, infectando, e novas variantes vão aparecer que vão sobrepassar as vacinas dos outros países. A gente tem que entender que o mundo ele tem que ser tratado como um só em uma pandemia, né? Então, é outro tipo de coisa que a gente tem que aprender ainda como humanidade, né? Tá, te agradeço a nossa ajuda aí que você deu e espero que sirva de exemplo para muitos dos que estão assistindo a gente. Tá bom, é Obrigado, um hein? prazer. Agradeço o convite participar. Ok. Mais um rápido intervalo. Voltamos já já mostrando os vídeos que valem a pena na internet. Um momento só.